Na antiga terra de Israel, sob o reinado do rei Acabe, uma história marcante e sombria foi tecida em torno de uma mulher cujo nome viria a evocar medo e desafio aos profetas de Deus, Jezabel. Ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, um povo conhecido por sua devoção aos deuses pagãos. Jezabel cresceu em um ambiente onde a política e a religião se entrelaçavam de maneira íntima e onde o poder era frequentemente conquistado e mantido através de alianças matrimoniais estratégicas. Desde jovem, Jezabel foi ensinada a ver a religião como uma ferramenta para consolidar o poder e subjugar seus inimigos. A beleza de Jezabel era conhecida por todos os que a viam, mas sua astúcia e ambição eram ainda mais notórias. Quando o destino a levou a casar com Acabe, o rei de Israel, ela rapidamente percebeu que sua influência poderia se estender além dos salões do palácio. Com seu marido ao seu lado, Jezabel usou sua inteligência afiada e sua habilidade política para manipular situações em seu favor, consolidando o controle sobre o reino de Israel. Desde o início, Jezabel enfrentou uma tarefa árdua. Não apenas proteger sua própria posição, mas também expandir a influência dos deuses pagãos, especialmente o deus Baal, cujo culto ela abraçou fervorosamente. Ela não só promoveu ativamente a adoração a Baal, mas também perseguiu e matou muitos profetas de Deus, provocando a ira de Deus sobre Israel. Então Elias, um profeta de Deus que vivia nos arredores, foi enviado pelo Senhor para confrontar Acabe e desafiar a influência maligna de Jezabel. Elias, vestido com roupas ásperas e um manto de profeta, apresentou-se diante de Acabe com uma mensagem direta. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante quem estou, não haverá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Com estas palavras, Elias lançou um desafio não apenas ao rei, mas também aos deuses pagãos que Jezabel adorava. Após seu pronunciamento profético, Elias foi ordenado a retirar-se para o leste do Jordão, onde Deus providenciou água do ribeiro de Querite e alimentação através de corvos que traziam pão e carne. Mais tarde, quando o ribeiro secou devido à seca, Elias foi enviado à cidade de Sarepta, onde uma viúva gentia o alimentou miraculosamente com azeite e farinha, sustentando-o através dos dias difíceis da fome. O episódio mais famoso da história de Elias é o confronto no Monte Carmelo após se esconder por 3 anos, onde ele desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá para provar quem era o verdadeiro Deus. Elias propôs um teste simples. Cada grupo deveria preparar um sacrifício e invocar seu Deus para acendê-lo. O Deus que respondesse com fogo do céu seria reconhecido como o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram ao seu Deus desde a manhã até o meio-dia, dançando e cortando-se, mas não houve resposta. Elias zombou deles, sugerindo que Baal poderia estar dormindo ou viajando. Então, Elias preparou seu sacrifício, construindo um altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele cavou uma valeta ao redor do altar e ordenou que enchessem 4 jarros de água e os derramassem sobre o holocausto e a lenha, repetindo o processo 3 vezes até que a água enchesse a valeta. Elias orou a Deus, pedindo que mostrasse ao povo que ele era o verdadeiro Deus. Então, o fogo do Senhor caiu do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até a água na valeta. O povo, vendo esse grande sinal, prostrou-se e exclamou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Então, Elias ordenou que todos os profetas de Baal fossem capturados. Ele os levou até o rio Quizon e lá os executou. Após o impressionante confronto no Monte Carmelo, onde Elias provou que Deus era o único Deus verdadeiro diante de todo o povo de Israel, a rainha Jezabel não estava disposta a aceitar a derrota.
Jezabel ficou furiosa com a humilhação de seus profetas de Baal. Ela enviou uma mensagem a Elias, ameaçando-o de morte. Assim que amanhã, a estas horas, não tiver feito eu a tua vida, como fiz a cada um deles. Ele sabia que Jezabel tinha recursos e influência para persegui-lo implacavelmente. Elias partiu com pressa para o sul de Israel, deixando para trás o Monte Carmelo e atravessando a planície de Jezreel em direção ao deserto de Judá. Elias continuou sua jornada solitária pelo deserto até chegar a um lugar solitário, onde encontrou uma caverna. Na caverna, Elias entrou em profunda introspecção e oração. Ele clamou a Deus, expressando sua frustração e cansaço. Basta agora, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Elias sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros e a aparente futilidade de seus esforços diante da resistência obstinada de Jezabel e do povo de Israel. Deus perguntou a Elias o que ele estava fazendo ali, naquela caverna solitária, e Elias expôs suas preocupações e seu desânimo. Deus confortou Elias, dando-lhe novas instruções e encorajando-o a continuar sua missão profética. Ele lhe revelou que ainda havia 7.000 pessoas em Israel que não se curvaram a Baal, mostrando a Elias que ele não estava sozinho na luta pela verdadeira fé. Elias, fortalecido pela presença de Deus e pela renovação de sua fé, deixou a caverna e seguiu adiante em sua jornada. A rainha Jezabel, em um incidente famoso, ela orquestrou a morte de Nabote, um homem israelita que se recusou a vender sua vinha para Acabe, a fim de expandir seu próprio jardim. Jezabel decidiu tomar a situação em suas próprias mãos. Ela escreveu cartas em nome do rei, selou-as com o selo real e enviou aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas, Jezabel ordenava que proclamassem um jejum e colocassem Nabote em destaque entre o povo. Em seguida, instruía que 2 homens dessem falso testemunho contra Nabote, acusando-o de blasfemar contra Deus e contra o rei. Os anciãos e nobres seguiram as instruções de Jezabel. Nabote foi acusado falsamente de blasfêmia, julgado e condenado à morte por apedrejamento. Após a execução de Nabote, Jezabel informou Acabe que ele poderia tomar posse da vinha, pois Nabote estava morto. Isso levou à condenação de Jezabel pelo profeta Elias, que anunciou que cães devorariam seus restos mortais fora dos muros de Jezreel. A história de Jezabel chega a um fim dramático quando ela é confrontada por Jeú, um comandante militar que se tornou rei de Israel após uma série de revoltas e golpes. Jeú liderou uma revolta contra a casa de Acabe e Jezabel, e quando ele se aproximou de Jezreel, ela pintou os olhos e enfeitou-se para encontrá-lo. Mas Jeú ordenou que ela fosse jogada pela janela. Seus eunucos a atiraram para fora da janela, e ela morreu lá, sendo devorada pelos cães, cumprindo assim a profecia de Elias contra ela. A história de Jezabel na Bíblia é marcada por sua determinação implacável em cumprir seus próprios interesses, mesmo que isso significasse confrontar diretamente o Deus de Israel e seus profetas. No entanto, sua obstinação e orgulho finalmente levaram à sua queda. A palavra de Deus, pronunciada pelos lábios dos profetas, se cumpriu, e a justiça divina prevaleceu sobre a arrogância e a maldade de Jezabel. Apesar de sua trágica história, Jezabel permanece como um lembrete poderoso das consequências da rebelião contra Deus e da busca desenfreada pelo poder e pelo controle. Sua vida e suas escolhas são um testemunho da necessidade de humildade diante do divino e da soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas.